Olá, muito bem. Na aula de hoje de Geografia, nós vamos dar continuidade sobre o que nós estávamos estudando aí sobre as cidades. Hoje nós vamos conhecer a hierarquia urbana do Brasil. Quando eu estou falando de hierarquia, eu estou falando de uma classificação, de como elas são consideradas as cidades, o que eu preciso observar para entender a classificação que ela está recebendo. Antes de começar, então, eu quero fixar com você o seguinte conceito. Toda vez que eu estiver falando de metrópole, você tem que ter em mente que eu estou falando de uma grande cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Essa cidade pode ser uma capital ou não, mas ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Ela concentra atividades econômicas, políticas e sociais. Então, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E aí ela vai recebendo algumas classificações de acordo com as relações que ela vai tendo com outras cidades. A primeira metrópole que nós vamos conversar agora é sobre as metrópoles mundiais ou globais. Olha só, o nome dela já apresenta, ela é mundial, exerce influência econômica e política no mundo todo. A sua influência vai além, extrapola suas fronteiras. Fronteiras são aí as divisas, os limites dos países. Aqui no Brasil, nós só temos as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro que faz essa influência mundial ou global. A próxima metrópole que nós vamos conhecer são as metrópoles nacionais. Como o próprio nome diz, ela influencia apenas além das suas divisas, do limite da sua cidade, mas é o país todo. Todas as metrópoles vão influenciar de maneira política, econômica, através dos trabalhos, de tudo que ela vai precisando, ela vai influenciando as que estão em volta. As metrópoles nacionais, então, influenciam todas as cidades do país. Como exemplo, nós temos aí Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. A imagem que nós vemos aqui no quadro é a cidade de Curitiba. Nós também temos as metrópoles regionais. As metrópoles regionais também vão ter mais de 1 milhão de habitantes. Porém, elas só vão influenciar ao redor dela mesma, nos limites da sua cidade aí. Ela não vai para tão distante, é somente para quem está próximo. Como exemplo, nós temos Goiânia, Manaus e Belém. Quero destacar com você uma coisa muito importante, hein? Toda vez que eu uso o termo fronteira, eu estou me referindo à delimitação de países, o limite entre os países. Quando eu digo de divisas, eu estou falando de delimitação entre os estados, até onde vai cada um dos estados. Quando eu falo de limites, eu estou falando entre as cidades. Cada uma delas, então, são usados aí dentro do texto, tá? Então, você precisa tomar cuidado para você não confundir cada uma aí dessas terminologias, tá certo? Agora vamos passar para as capitais regionais. A partir de agora, nós vamos estar conversando sobre cidades que exercem ou recebem influência, mas que não chegam a ter 1 milhão de habitantes, tá? Essa capital regional, ela pode ser a capital de um estado ou não, tá? O importante é que ela também vai trazer influência, mas dentro do seu próprio estado ou pertinho ali dos mais próximos, as cidades e estados mais próximos de onde ela está. Como exemplo, nós temos a imagem de Palmas e tem também a cidade de Sobral, no Ceará. Nós vamos ver agora também o centro sub-regional. São cidades de médio porte, cidades médias, que exercem influência sobre outras menores que também estão ali pertinho. Ela só fica ao redor dos seus próprios limites, tá certo? Como exemplo, a gente pode falar de Pouso Alegre, Cajazeiras. Lembrando que influências são essas: econômicas, políticas, culturais. Nós encontramos também o centro de zona.
O centro de zona são cidades menos influentes, mas que trazem influência, sugestionam, interferem de alguma maneira nas cidades que estão ali em seu redor. Nós vemos aí a cidade de Porto Nacional, tem também cidade de Três Corações, entre muitas outras cidades. O centro local. Geralmente são cidades bem pequenas, com menos de 10 mil habitantes. No nosso país, a maioria das nossas cidades possui essa classificação, estão dentro dessa hierarquia. No Brasil, em 2008, na pesquisa do IBGE, foi constatado que cerca de 5.570 cidades estão dentro desse grupo aí de pequenas cidades. Então, esses centros locais vão influenciar apenas as cidadezinhas que estão ao seu redor, fica somente ali no limite, quais são as cidades que estão bem ao lado de cada uma delas. Então aí existe uma sequência, a gente viu que sai das metrópoles globais ou mundiais, depois vem que influenciam o mundo, depois vem a metrópole nacional, que traz influência para o país, depois vem a metrópole regional, que influencia a quem está próximo da sua região. Temos capitais, cidades que vão influenciando outras cidades perto delas ou de estados próximos dela. Depois temos a zona, centro de zona, que são cidades que vão influenciar somente quem faz limite com ela, e o centro local, que são cidades pequenas que também trazem alguma influência. Lembre-se, cada cidade é classificada de acordo com a produção econômica, produção política, produção cultural. Esses são alguns dos itens que são observados quando se vai classificar alguma cidade. Bem, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, depois a gente se encontra. Anote suas dúvidas para depois a gente conversar juntinho lá na aula do Zoom, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau.